Você já percebeu que a maioria das pessoas passa mais tempo lutando contra seus próprios pensamentos do que contra o mundo? Vivemos em uma era de informação, mas nunca estivemos tão confusos internamente. A mente virou um campo de batalha silencioso, onde dúvidas, comparações e medos travam uma guerra constante. E o pior, a maioria nem percebe que perdeu o comando, mas o estoicismo ensina algo que poucos ousam acreditar. Pensar positivo não é otimismo ingênuo, é domínio sobre o próprio pensamento. Não se trata de repetir frases bonitas, mas de reeducar a mente para ver com clareza o que é real, e não o que o medo amplifica. Hoje, você vai entender como os estoicos aprenderam a transformar caos em clareza, e como você pode fazer o mesmo, sem negar a dor, mas aprendendo a pensar de um modo que te fortalece e não te destrói. A maioria das pessoas tenta mudar o que sente sem entender o que pensa. É como tentar arrumar uma casa no escuro. Você até se move, mas só espalha a bagunça. E é exatamente isso que acontece dentro da mente quando tentamos pensar positivo à força. A mente vira um labirinto de pensamentos soltos, preocupações antigas e frases automáticas que se repetem sem controle. Nada dá certo para mim. Acho que nasci para sofrer. Ninguém me entende. Elas parecem pequenas, quase inofensivas, mas como goteiras que caem dia após dia, acabam corroendo a estrutura da autoconfiança. O problema é que aprendemos a conviver com esse ruído como se fosse parte natural da vida. O primeiro passo para aprender a pensar positivo não é forçar um sorriso ou repetir frases motivacionais. É acender a luz. Observar o que realmente está acontecendo dentro de você. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto não dominar a própria mente. E dominar não significa controlar cada pensamento, mas ser capaz de enxergá-los sem se tornar prisioneiro deles. Por isso, comece simples. Escreva o que se repete na sua cabeça quando algo dá errado. Dê nome às vozes internas que te empurram para baixo. Quando você transforma o pensamento em palavra, o invisível se torna concreto, o confuso se torna compreensível e aquilo que parecia um monstro imenso encolhe diante da clareza. Pense na sua mente como um quarto escuro cheio de móveis fora do lugar. Enquanto a luz estiver apagada, qualquer movimento causa dor. Você tropeça, se fere, se assusta, mas quando acende a luz, nada de fato muda lá dentro. A diferença é que agora você enxerga, e o que era caos se torna apenas desordem, algo que pode ser reorganizado, limpo, compreendido. Pensar positivo começa exatamente aqui, não na negação do caos, mas na coragem de olhar para ele. Observar o que se passa na mente é o gesto mais simples e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Porque o que você observa, você domina. O que você evita, te domina. Talvez seja esse o ponto que separa os fortes dos frágeis, a disposição de encarar o que sente sem fugir. O pensamento positivo estoico não nasce de uma mente que nunca vacila, mas de uma mente que aprendeu a não se esconder de si mesma. Quando você observa o caos sem medo, descobre que ele não é um inimigo, é um mapa. Cada pensamento dissonante indica uma parte de você que pede atenção, e ao iluminar essas regiões, você começa a retomar o comando. E é nesse instante, quando a consciência substitui o automatismo, que o silêncio mental começa a se formar. Não porque tudo parou, mas porque agora, finalmente, você está acordado. Grande parte das pessoas tenta silenciar o que sente, como se emoção fosse sinônimo de fraqueza. Quando o medo aparece, reprimem. Quando a raiva surge, disfarçam. Quando a tristeza vem, fingem força. E é nesse disfarce que nascem as feridas mais profundas. Não as que o mundo causa, mas as que você mesmo sustenta por medo de sentir. Os estoicos sabiam que a emoção é um mensageiro. Ela não vem para destruir, vem para avisar. O problema não está em sentir, mas em acreditar cegamente em tudo o que o sentimento diz. A dor não mente, mas pode exagerar. A mente, quando assustada, aumenta proporções, distorce significados, fabrica histórias. Pense em um incêndio pequeno em uma cozinha. O fogo começa numa panela, mas a mente grita: a casa inteira vai queimar. O corpo responde. O coração acelera.
a respiração encurta e, de repente, a chama que era limitada a um canto se espalha por todo o seu ser. Isso é o que acontece quando você reage ao sentimento sem questionar o pensamento que o alimenta. O medo pode até ser real, mas o raciocínio que o sustenta muitas vezes é falso. Vou fracassar de novo. Ninguém liga para mim. Não vou aguentar. Cada uma dessas frases é uma fagulha que se transforma em incêndio mental. O pensamento positivo estoico nasce justamente dessa pausa. O intervalo entre o que você sente e o que você acredita sobre o que sente. É nesse espaço que mora a liberdade. Quando a raiva aparece, pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? Qual valor meu está sendo ferido? Quando o medo chega, questione: o que exatamente estou temendo? Existe uma prova real ou apenas suposições? Essa curiosidade desarma o impulso. Você deixa de ser refém da emoção e passa a ser investigador da própria mente. E é aí que surge a verdadeira serenidade. Não a ausência de emoção, mas o domínio sobre ela. Marco Aurélio escrevia em seu diário não para se punir, mas para entender. Ele sabia que a mente mente e, por isso, precisava confrontá-la com a razão. A cada reflexão, ele não eliminava a dor, mas diminuía o exagero. É o mesmo que limpar um vidro embaçado. O que antes parecia uma tempestade, revela-se apenas uma garoa. Questionar o pensamento é como abrir espaço dentro de si para respirar. É permitir que a verdade real se destaque da ficção que a mente cria em momentos de confusão. A prática é simples, mas exige coragem. Quando sentir o turbilhão crescer, não corra. Pare e pergunte: o que exatamente estou pensando agora? Só essa pergunta já muda a direção do vento. Ela cria distância, perspectiva e poder. Porque quando você entende que o sentimento é apenas um mensageiro, você para de reagir e começa a responder. E é nesse instante que o caos perde força, porque o que era reação vira reflexão. E talvez essa seja a essência do pensar positivo no estoicismo. Não é pintar o mundo com cores falsas, mas enxergar cada emoção com olhos limpos, sem exagero, sem fuga, sem drama. Sentir é humano, mas compreender o que se sente é divino. Você fala consigo mesmo o tempo todo, e talvez nem perceba o quanto essas conversas moldam sua vida. A mente humana é um narrador incessante, capaz de criar realidades inteiras apenas com palavras internas. E muitas vezes, esse narrador não é um aliado, é um crítico severo, um juiz implacável, uma voz que sussurra o mesmo roteiro de sempre. Você nunca vai conseguir. Você não é bom o bastante. Todo mundo é melhor que você. Aos poucos, essa repetição cria sulcos na mente, caminhos mentais tão familiares que acabam se tornando o único trajeto possível. Você acredita estar pensando quando, na verdade, está apenas repetindo. O pensamento positivo estoico não é sobre substituir essas frases por mantras vazios, mas sobre escrever um novo roteiro mental. É entender que cada pensamento é uma semente e que, se você plantar medo, colherá limitação. Se plantar confiança, colherá ação. Não se trata de negar o fracasso, mas de interpretá-lo de forma mais justa. Quando algo dá errado, em vez de dizer "eu falhei", diga "eu aprendi algo sobre mim". Essa simples mudança linguística altera o estado emocional e reprograma a resposta cerebral. O cérebro não distingue imaginação de realidade. Ele acredita no tom da sua voz interna. E se ela disser que você é incapaz, ele obedecerá. Mas se disser "estou em construção", ele buscará formas de evoluir. Os estoicos chamavam isso de exercício do logos, o uso consciente da razão para corrigir os exageros da mente. Marco Aurélio fazia isso em silêncio, escrevendo para si, mesmo como quem ensina o próprio espírito a caminhar de novo. E é exatamente isso que você precisa fazer: ensinar sua mente a falar com você de outro modo. Quando o pensamento negativo surgir, não o combata, reformule-o. Em vez de "não sei o que fazer", diga "vou descobrir qual é o próximo passo". Essa virada é pequena no som, mas imensa na consequência. Porque, ao trocar desespero por curiosidade, você muda a energia da ação. Pense no seu diálogo interno como um espelho. Se você o enche de autocrítica, sua imagem se deforma. Se o limpa com palavras de compreensão e direção,
o reflexo volta a ser nítido. É nesse ponto que o pensamento positivo se torna disciplina e não ilusão. Uma escolha consciente de alimentar o que te fortalece e não o que te destrói. Não é sobre acreditar que tudo será perfeito, mas sobre parar de narrar a própria vida como se ela já estivesse perdida. E se a sua voz interna te enfraquece, é hora de calá-la com gentileza e substituir o tom. Fale consigo mesmo, como falaria com alguém que você ama e quer ver vencer. Diga a si: eu ainda posso tentar, eu mereço aprender, eu não sou meu erro, sou o que faço depois dele. Cada palavra dita dentro da sua cabeça é uma escolha entre continuar refém do passado ou abrir caminho para o futuro. Porque no fim, não é o mundo que mais te fere, é a história que você decide repetir sobre si mesmo. O corpo fala antes das palavras, e muitas vezes ele grita o que a mente tenta esconder. Ombros caídos, respiração curta, olhar perdido. Tudo isso revela mais do que você imagina. Quando você vive em estado de alerta, o corpo assume a postura da guerra. Mesmo que não exista inimigo algum, ele se contrai, endurece, respira mal e transmite ao cérebro uma única mensagem: estamos em perigo. E o cérebro acredita. A tensão física se transforma em tensão emocional, e a mente, que deveria ser comandante, torna-se refém do próprio soldado. Os estoicos sabiam que corpo e mente são inseparáveis. Marco Aurélio, em suas meditações, descrevia como a serenidade da alma dependia de uma harmonia física. Não é coincidência que tantos filósofos caminhavam enquanto pensavam, porque o movimento ajuda o raciocínio a fluir. O pensamento positivo não acontece apenas no campo das ideias, ele é um estado corporal. Quando você endireita a coluna, levanta o queixo e respira mais fundo, está enviando uma mensagem silenciosa: eu estou no comando. É um gesto simples, mas neurofisiologicamente poderoso. O corpo libera espaço para o ar, o sangue circula melhor, o oxigênio chega ao cérebro e o pensamento se torna mais claro. Imagine-se em um dia difícil. Tudo parece dar errado. A ansiedade cresce, a cabeça lateja. Agora, sem dizer uma palavra, ajuste a postura. Inspire devagar, expire mais lento ainda. Olhe para frente. Essa pausa é o seu retorno ao centro. É o instante em que o corpo puxa a mente de volta ao presente. Não há nada de místico nisso. É biologia. O corpo e o cérebro se retroalimentam, e quando um muda, o outro responde. É por isso que o desespero inclina o corpo para frente e a confiança o ergue. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Ser senhor de si é também dominar a forma como o corpo reage ao caos. Não se trata de fingir calma, mas de treiná-la fisicamente. Quando o corpo aprende a respirar com serenidade, a mente segue o mesmo ritmo. Quando o corpo se alinha, o pensamento se reorganiza. Essa conexão é a base de todo equilíbrio estoico. Não separar o físico do mental, mas tratá-los como reflexos de uma mesma consciência. Observe agora. Como está sua postura? Seus ombros estão tensos? Seu maxilar apertado? Sua respiração curta? Esses pequenos sinais são alarmes discretos de uma mente sobrecarregada. E a cura começa no gesto. Ajuste o corpo e verá o pensamento mudar de tom. O poder de pensar positivo não está em negar a dor, mas em lembrar ao corpo e à mente que ainda existe ordem dentro do caos. Quando você se ergue, respira e caminha com intenção, algo dentro de você se endireita também. O corpo sussurra à alma: estamos vivos, podemos continuar. Poucos percebem o quanto o ambiente molda o que pensamos. A mente, por mais forte que pareça, é porosa. Absorve o tom das conversas, o humor das pessoas, a energia dos lugares. Você pode ter disciplina, foco e propósito, mas se viver cercado de queixas, pessimismo e gente que fala como quem desistiu de sonhar, cedo ou tarde, vai começar a pensar igual. O ambiente é o solo onde suas ideias germinam, e até a melhor semente apodrece se for plantada num terreno infértil. É por isso que tantos desistem, não por falta de capacidade, mas por contágio emocional. A negatividade é sutil, infiltra-se no discurso, nas piadas, nas pequenas reclamações diárias. Quando você se dá conta,
já está reproduzindo o mesmo padrão. Os estoicos sempre souberam disso. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge da cor dos pensamentos com os quais se ocupa. O mesmo vale para os pensamentos dos outros. Quando você convive com pessoas que veem limites em tudo, seu mundo encolhe. Quando se cerca de quem busca soluções, ele se expande. O que você lê, ouve e observa diariamente constrói as fronteiras invisíveis da sua percepção. Por isso, aprender a pensar positivo também é curar o ambiente mental em que você vive. É filtrar o que entra, como quem protege o coração de uma contaminação lenta. Não é preciso cortar todos ao redor, mas é essencial escolher o que você permite permanecer dentro de você. Se o seu círculo não te inspira, amplie o círculo. Busque vozes mais conscientes, leituras que despertem clareza, lugares onde o silêncio não pesa, mas nutre. E se ainda não houver ninguém por perto que te puxe para cima, torne-se você mesmo essa presença lúcida. Transforme o que te cerca com seu exemplo e verá o ambiente responder. Imagine a mente como um jardim. Se o ar ao redor é denso, as plantas crescem tortas. Mas se o sol chega, o solo respira e a água é limpa. Tudo floresce. O mesmo acontece dentro de você. O ambiente certo não te muda de um dia para o outro, mas aos poucos te devolve para quem você é de verdade. Uma mente clara, firme e criadora. Pensar positivo não é isolar-se do mundo, é escolher quais vozes terão direito de ecoar dentro da sua cabeça. E essa escolha, silenciosa e diária, decide a qualidade da sua paz. Há pensamentos que não são seus, mas você os carrega como se fossem. Frases herdadas da infância, medos transmitidos pela família, crenças populares que se instalaram tão fundo que hoje parecem verdades. Dinheiro é coisa suja. Gente boa sempre sofre. A vida é difícil mesmo. Repetidas por anos, essas sentenças criam raízes invisíveis e moldam silenciosamente cada decisão que você toma. É assim que muitos vivem presos a uma prisão que não tem trancas, apenas narrativas. O estoicismo nos ensina que a liberdade começa quando questionamos o que acreditamos. Marco Aurélio dizia que o ser humano é definido pela qualidade dos pensamentos que cultiva. E se grande parte deles vem de fora, a primeira tarefa é discernir o que ainda faz sentido e o que apenas te mantém pequeno. Quando você se pega pensando, eu nunca vou conseguir, pergunte, de onde veio essa ideia? Às vezes não veio de lugar nenhum sólido. É apenas um eco de alguém que desistiu antes de você nascer. Mas o eco não precisa continuar. Substituir crenças não é apagar o passado, é atualizar o software da mente. A cada vez que você questiona, uma crença limitante abre uma janela nova no seu próprio sistema operacional. É o mesmo que trocar eu sempre erro por eu ainda estou aprendendo. Essa mudança simples altera o modo como o cérebro processa desafios. O medo dá lugar à curiosidade, a vergonha dá lugar à vontade. E pouco a pouco o que antes era um círculo vicioso se transforma em um ciclo virtuoso de evolução. Sêneca dizia que não é o que nos acontece que nos abala, mas o modo como interpretamos o que acontece. A interpretação nasce das crenças. Se você acredita que está condenado ao fracasso, verá em cada obstáculo uma confirmação. Mas se acredita que pode aprender, verá nos mesmos obstáculos um treino. A realidade não muda. Quem muda é a lente. E o mundo, visto por olhos mais conscientes, revela oportunidades onde antes só havia medo. O filósofo Bruce Lipton mostrou que nossas crenças moldam até a biologia. Se o corpo responde ao que a mente acredita, imagine o impacto de viver repetindo não posso, não mereço, não é para mim. A vida passa a obedecer ao limite que você mesmo impôs. Mas quando você troca esses códigos por novas verdades, eu posso tentar, eu mereço paz, eu escolho crescer, algo se reorganiza dentro de você. As janelas se abrem, a casa mental respira e a luz entra. O pensamento positivo, à luz do estoicismo, não é ignorar a dor, é reconhecer que nenhuma crença é eterna se não te serve mais. Tudo pode ser reescrito. E cada vez que você escolhe uma nova narrativa, você não está mentindo para si. Está lembrando quem sempre foi antes das limitações te convencerem do contrário.
Pensar positivo é inútil se você não aprender a reconhecer o que já tem. A mente que vive reclamando perde o poder de perceber a abundância. E é exatamente isso que aprisiona tantos. A busca constante pelo que falta, a comparação com o que os outros têm, a incapacidade de celebrar o que já floresceu. Os estoicos sabiam que a gratidão é o antídoto da insatisfação, não porque apaga os problemas, mas porque devolve proporção à mente. Marco Aurélio dizia que a vida é o que você faz com o que lhe acontece, e a gratidão é a lente que transforma o que antes era fardo em lição, o que era perda em sabedoria. A gratidão não é emoção, é treino. Assim como um músculo, ela se fortalece com o uso diário. Quando você aprende a agradecer até pelos dias difíceis, está ensinando à mente que nada é em vão. O sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser ferramenta. E essa mudança de perspectiva altera tudo. A pessoa ingrata enxerga um copo meio vazio e sente escassez. O grato vê o mesmo copo e sente abundância. O mundo é o mesmo, mas o olhar é outro. É esse olhar que define o tom dos seus pensamentos. Experimente o simples. Ao acordar, antes de tocar no celular, agradeça mentalmente por 3 coisas que já estão presentes na sua vida: o ar que respira, o corpo que te sustenta, alguém que te ama. É um gesto breve, mas simbólico. Ele reorganiza sua mente, devolve foco ao essencial e silencia o ruído da comparação. Aos poucos, o agradecimento se torna uma linguagem interna e o cérebro, condicionado à positividade, começa a buscar naturalmente motivos para agradecer. A ciência confirma: pessoas que cultivam a gratidão produzem mais serotonina e têm níveis mais baixos de cortisol. Ou seja, ser grato é também um ato fisiológico de cura. Os estoicos praticavam essa filosofia não em tempos de paz, mas em meio ao caos. Quando perdiam batalhas, amigos ou saúde, ainda assim buscavam algo que valesse ser reconhecido, porque sabiam que o controle não está no que acontece, mas no significado que damos ao que acontece. E a gratidão é o significado mais elevado que um ser humano pode escolher. Ela é o lembrete de que, mesmo quando tudo parece ruir, algo dentro de você permanece intacto. A capacidade de apreciar, de aprender, de continuar. Pensar positivo, no fim das contas, é pensar com gratidão. É saber que cada dia é um presente e que até os erros são degraus disfarçados. Quando você vive assim, o mundo não precisa mudar para você se sentir bem. É você que muda e o mundo responde. O silêncio vira paz, o simples vira riqueza e o agora se torna suficiente. Porque o verdadeiro pensamento positivo não é esperar o amanhã ser melhor, é reconhecer que de algum modo o hoje já é. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a disciplina de permanecer até o final de uma reflexão profunda, e isso mostra que você faz parte do grupo de pessoas que não se contentam com respostas rasas. Você está buscando sabedoria, equilíbrio e crescimento intelectual real. E é exatamente esse o espírito do estoicismo, a busca constante por autodomínio e clareza diante da vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, quero te lembrar que meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo, está disponível no link da descrição. Ele é um guia completo para quem deseja aplicar a filosofia estoica de forma prática no cotidiano, transformando o conhecimento em ação e reflexão em poder pessoal. Agora quero te ouvir. Qual parte deste vídeo mais te tocou? O que mudou na forma como você enxerga seus pensamentos e emoções? Deixe seu comentário abaixo. E se não souber o que escrever, apenas digite gratidão, para que eu saiba que você ficou comigo até o fim e faz parte dessa comunidade que cresce buscando sabedoria todos os dias. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes, lições filosóficas e reflexões que fortalecem a mente e o espírito. E, se quiser apoiar ainda mais esse projeto, considere se tornar um patrocinador deste conteúdo. Clique no botão Seja Membro e confira as condições e vantagens exclusivas. Essa contribuição é o que nos permite continuar espalhando conhecimento e inspiração para milhares de pessoas. E antes de ir, deixaremos aqui na tela 2 vídeos recomendados com novos ensinamentos e reflexões que com certeza
vão acrescentar ainda mais sabedoria à sua jornada. Continue aprendendo, continue crescendo e, lembre-se, o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.